começou no dia 20 de junho, numa segunda-feira. Eu acordei sentindo uma irritação nos meus olhos e eu tinha miopia, astigmatismo, mas eu sabia que algo que eu tinha nos meus olhos era diferente disso, que não era por conta da miopia, astigmatismo. Estou vendo muita gente aqui de óculos, né? Quem usa óculos sabe como que é, né? Mas eu sabia que era diferente disso, não era esse problema. E eu fiquei preocupada. Aí eu conversei com uma das obreiras lá da base, da IPED. Eu sou uma das pessoas que vieram da Jocum, como o irmão disse. E ela falou, vamos ir na clínica para poder ver o que tem. Eu, tá bom, eu fui tomar banho. E nisso que eu vou tomar banho, eu fui olhar no espelho. Não sei porque eu decidi olhar. Porque eu já vinha sentindo essa irritação, mas eu nunca tinha parado para olhar meus olhos. E nisso eu fui ver meus olhos e eu abri assim o olho no espelho e eu vi essa bolinha preta. Depois eu fui até aprender melhor o que é essa bolinha preta, né? Eu fui ver que ela estava para baixo, a pupila era como se ela estivesse descendo e eu fiquei desesperada. Comecei a chorar e pedi pra gente ir logo, porque até então estava tudo sob controle, então a gente ia a qualquer horário do dia. E nisso que eu comecei, que eu chorei, a gente foi. E eu comecei a pensar que poderia ser descolamento de retina. E eu teria que fazer uma cirurgia e eu tenho pavor de agulha. Então o meu maior medo era por conta disso, por causa de uma agulha. Imagina uma agulha entrando dentro dos meus olhos. Então eu fui no caminho, indo. Quem já passou por isso, alguém passou por isso, deve saber como deve ser bem puxado, né? Aí no caminho, indo com esse medo no meu coração, eu tava muito nervosa, a gente chegou lá na clínica. E eu sentei assim e passou o médico. Ele passou assim, informalmente. Eu nem sabia que ele era médico, mas ele passou e falou comigo, perguntou o que eu tinha, ele percebeu como eu estava. E aí ele já me tranquilizou. Ele falou que não era nada demais, que eu podia ficar tranquila. Tá bom, eu fiquei tranquila. Aí nisso entrei na sala e ele analisou tudo e viu que eu tinha moscas volantes. Eu vejo um monte de pontos, marcas cinzas, assim, sabe? É um descolamento que faz aparecer um monte de sujeirinha, assim, na visão. E aí eu enxergo assim. Mas isso ele falou que eu poderia ficar tranquila, porque depois de 6 meses isso sara, isso cura, não precisaria fazer cirurgia nem nada, isso ia curar com o tempo. Só que tinha um líquido, essa parte eu não entendi muito bem, ele falava difícil, eu não consegui entender. Aí ele falou que tinha um líquido, que o problema todo era esse líquido. Só que aqui em Catolé, que isso tudo foi aqui em Catolé, eu tinha 3 semanas aqui que eu tinha chegado aqui. E aqui em Catolé ele disse que não tinha as coisas necessárias, então tinha que ir para outra cidade, onde tinha os equipamentos que pudesse ver realmente que eu tinha. E na hora eu comecei a pensar, quando ele começou a falar isso tudo. Porque a gente chegou meio que eu desesperada, então a gente não procurou nem ver o preço de nada. E quando ele começou a falar tudo isso, eu pensei, nossa, isso vai dar muito caro. Vai dar muito caro essa conta aqui. Comecei a ficar preocupada, né, com a conta, pensei isso. E aí ele pegou e falou, você vai ter que ir para outra cidade, eu vou ligar aqui com uma moça que ela leva as pessoas para essa outra cidade. E vou ver se eu consigo te incluir e tudo mais. E ele ligou na minha frente. Nessa hora eu já achei muito maneiro dele ter feito isso, que ele realmente se importou. E aí ele ligou para a moça e assim, ouviu a voz e ela falou que tudo bem, que na sexta-feira da mesma semana me levaria. E aí eu fiquei super feliz. Aí ele falou assim, e ela falou, e eu vou levar de graça, ida e volta. Nisso aí eu já falei, meu Deus, já fiquei assim, sabe? Aí, mas eu ainda tava assim meio chorando, né? Porque isso nunca tinha acontecido comigo, gente. Então, sabe quando você acha que nunca pode acontecer com você? Pode sim. Aí eu tava meio chorando, assim, meio tristinha. Aí ele falou exatamente assim, olha, pra você ficar feliz, pra você ficar mais feliz, essa consulta aqui também vai ser de graça. Nisso aí eu já fiquei totalmente constrangida. Sabe, eu consegui sentir o cuidado de Deus? Foi palpável. Foi muito grande. E não para por aí. E aí eu fiquei muito feliz, voltamos pra casa e tudo mais. E tava marcando com essa moça, né? Fiquei a semana toda conversando com ela pra gente ver quando que iria. E marcamos pra sexta-feira e chegou que na sexta-feira não deu. Eu esperei a semana toda, sabe, ansiosa, o que tem no meu olho, o que é, querendo saber. Esperei a semana toda e acabou que na semana não deu. A mãe dela teve um AVC. Aí já eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Será o que tá acontecendo? Né?
E aí eu comecei a entender que nada disso que aconteceu comigo foi em vão. Eu precisava conhecer essa moça. Por que eu só fui começar a sentir essas coisas nos meus olhos aqui em Catolé? Eu estava na minha cidade, conhecendo onde era o hospital, sabia onde era tudo. Isso foi acontecer comigo logo aqui, onde eu não conheço nada ainda direito. Mas aí eu vi que tinha um propósito de Deus. Ela estava bem abalada, né? Porque é uma situação bem triste. E ela começou a me pedir oração, eu comecei a orar por ela. A nossa equipe começou a orar por ela, começamos a colocar o nome dela nos momentos de oração. E eu comecei até a fazer uma amizade com ela. Continuei orando por ela. Voltando para a história do meu olho. Aí passou uma outra semana, ela conseguiu me colocar para ir para essa outra cidade, que eu não sabia nem o nome. A cidade é Pau dos Ferros, lá em Rio Grande do Norte. Gente, e engraçado que o pessoal falou assim pra mim, não, a cidade é aqui do lado. Eu fiquei 2 horas no carro para chegar lá. E aí nós fomos. Ela conseguiu, acabou que ela não me levou, mas conseguiu uma pessoa para me levar. E nisso a gente foi lá para esse lugar e tal. Fiquei morando dentro do carro praticamente, chegamos. Nisso que a gente chegou, a clínica estava super lotada. E eu estava tranquila, eu estava super lotada e tudo mais. E é engraçado que mesmo eu confiando em Jesus, sabendo que Ele é o médico dos médicos, eu estava com medo. E tudo bem, porque nós somos humanos. E nisso, quando o pessoal começou a ir embora, sabe, o pessoal estava sendo liberado e eu vi que estava chegando a minha vez, eu comecei a ficar desesperada. E nisso, eu comecei a ficar desesperada, eu falei, pô, mas calma aí, eu tenho um Deus. E eu botei meu fonezinho de ouvido que eu tinha levado e comecei a ouvir uma música, um louvor. E comecei a falar com Deus. E eu disse exatamente assim. Falei, Deus, eu tô com medo, mas eu tô aqui. Se não der nada nesse exame, eu vou ficar muito feliz. Mas se der alguma coisa, me ensine. Me ensine a entender essa situação. Porque eu não ia ter o que fazer. Mas eu ia ter que entender, viver, sabe? Pedir para Ele para que eu não ficasse desesperada. Para eu continuar confiante que Ele iria fazer. E nisso eu comecei a sentir no coração de orar pelo lugar também. Comecei a orar pelo hospital lá, pelas pessoas que trabalhavam lá, pelas pessoas que estavam lá, pelos pacientes. Comecei a orar, tive meu momento ali com Deus. E eu entendi ali que aquele foi meu momento mais sincero, sabe? Que eu parei realmente e entreguei mesmo nas mãos dele. Eu estava disposta a ter a cura, mas eu também estava disposta a não ter a cura. E mesmo assim eu continuaria seguindo, confiando nele. E eu acredito que foi nesse momento que Deus fez todo o mover, quando eu realmente me entreguei para confiar nele. E eu até pedi também para ele fazer com que o médico me tratasse bem, sabe? Porque o médico já tinha atendido um monte de gente. E eu tava nervosa, tava ali sozinha, não tinha ninguém que eu conhecia ali. Então qualquer coisa que ele falasse comigo eu ia ficar muito triste. Se ele falasse um pouquinho mais grossinho eu ia chorar. Aí eu pedi isso e quando ele me chamou, ele já foi todo legal comigo perguntando de onde eu era, que ele viu que eu falava diferente, né? E começou a conversar comigo, eu falei, Deus já tá fazendo alguma coisa. E aí ele me colocou lá no negócio, eu fiz 3 exames lá com as máquinas lá. E ele perguntou, Carla, você tem miopia, astigmatismo? Você usa óculos? Aí eu falei, não uso, mas deveria. Mas eu tenho isso aí. Aí ele, então tá. Aí ele pegou, me colocou lá no negócio. E depois ele falou, você tá enxergando melhor aqui ou aqui? Tranquilo. Depois quando acabou tudo, ele pegou e falou assim, Carla, olha aqui, é por esse negocinho aqui que você tá enxergando bem. Era a maquininhazinha lá, onde você botava o olho, né? Ele falou, é por esse negocinho aqui que você tá enxergando bem. Olha aqui. E ele enfiou o dedo. Não tinha vidro, não tinha nada. Onde eu estava enxergando bem era onde não tinha lente nenhuma. Ou seja, eu não tinha miopia, não tinha astigmatismo. Eu estava conseguindo enxergar sem a lente de óculos. E aí ele falou, e depois fez os outros exames também, ele falou, Carla, você não tem nada. Você não tem nada. Então, Jesus me curou naquele momento ali, que eu estava orando, desesperada, pedindo a Ele, falando que eu estava disposta a aceitar o processo de cura ou de não cura. E o médico falou pra mim que eu não precisaria nem usar óculos, que era uma coisa que eu vinha usando antes. Ele até disse que a minha miopia, astigmatismo poderia ser por algo emocional. E ele até falou assim pra mim, se todos os meus pacientes enxergassem igual você, que eu entendi, né, que ele não teria emprego. E
Disso tudo eu tirei que às vezes a gente se desespera, mas Deus está no controle. É sobre a gente acreditar que Ele está no controle. E às vezes a gente acha que está demorando, mas é porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. E Deus, Ele surpreende, né? Ele é o Deus de milagre que surpreende. Ele faz quando a gente menos espera. Às vezes nos 45 do último tempo, Ele vem e se revela e mostra quem Ele é, que Ele é o Deus que tudo pode fazer. Então essa mensagem é como um incentivo, um ânimo. Estou muito feliz pelo que Deus fez na minha vida e um ânimo na vida dos irmãos para confiar. Se alguém aqui esteja passando por algo parecido, algo na saúde, algo na família, confie em Deus, porque Ele está no controle de tudo, Ele nunca perdeu o controle. E Ele sabe o que faz. Independente de ser o resultado ok ou não ok, vai valer a pena no final. Bom, amém. Glória a Deus, que ele continue trabalhando.